Bom dia, turma! Tudo bom com vocês? Vamos aqui dar continuidade ao nosso assunto. Iremos abordar a história geológica do planeta Terra. A palavra geológica, ela vem da geologia. O que é a geologia? É o estudo das estruturas do planeta Terra, ok? Então, as rochas mais antigas, os fósseis e essas estruturas do planeta Terra, elas são abordadas na geologia. Então, vamos estudar a história geológica do nosso planeta. E por que isso é importante? Bom, graças a isso, nós conseguimos identificar vários fenômenos do nosso planeta e entender como eles aconteceram. Graças à geologia também, nós conseguimos colocar uma data no nosso planeta Terra, conseguimos estudar como era o passado do nosso planeta e como era a vida antes de nós estarmos aqui. Tudo bom? Então vamos lá. Agora que nós estudamos o que é geologia, vamos dar continuidade aos nossos conteúdos. Com base em evidências de fósseis e rochas que nós já estudamos nas aulas passadas, os geólogos puderam estipular a idade do planeta. Como a história da Terra abrange um período muito longo e repleto de acontecimentos, ou seja, o nosso planeta ele tem 4,6 bilhões de anos e muita coisa aconteceu. Por exemplo, a formação das primeiras rochas, continentes, oceanos, da vida animal e vegetal. Os geólogos que trabalham com a geologia organizaram em eras geológicas, ok? Isso aqui com certeza vai cair na prova. Vamos lá. Turma, temos aqui várias eras geológicas que são separados através de determinados tipos de tempos de acordo com seus acontecimentos. Quando nós estudamos sobre a era geológica, é importante nós relembrarmos, que já foi falado em sala de aula, que é a diferença entre tempo geológico e tempo comum. Ok? Vamos aqui fazer uma revisão. Qual a diferença entre ambos? Bom, o tempo geológico ele tem uma datação, ou seja, ele tem um período, um acontecimento muito distante. Exemplos: a Terra ela foi criada há 4,6 bilhões de anos. Então, isso é um tempo geológico. O professor que está falando com vocês tem 26 anos de idade. Então, isso é um tempo comum, certo? Então, vamos aqui diferenciar. A era pré-cambriana ocorreu há 3,9 milhões de anos, tempo geológico. A Segunda Guerra Mundial, 1942, por aí, tempo comum ou tempo histórico, certo? Aprendemos? Ok. Então, essas eras geológicas, elas são datadas em um tempo, em um período geológico. Então, sempre quando nós falamos de formação da Terra e esses fatores, são fatores que já aconteceram há muito tempo. Então vamos lá. Há 4,6 bilhões de anos teve o surgimento do nosso planeta Terra, que já foi explicado na primeira aula desse capítulo. Aí nós entramos na era pré-cambriana, que é a era mais antiga que possui vida aqui no nosso planeta, ok? E o que aconteceu nessas eras? Formação das bactérias, algas, alguns invertebrados primitivos e vida elementar, ok? Esses foram os acontecimentos da era pré-cambriana, os principais. Aí aqui é separado o livro de vocês, vocês vão fazer uma atividade no final dessa aula, que irá pedir que vocês preencham em que era aconteceu determinado tipo de coisa. E aqui tem todas as informações. A era paleozoica, ela tem várias divisões e os principais acontecimentos são o surgimento das águas marinhas, os principais répteis, anfíbios, insetos, invertebrados, enfim,
tem todas as informações necessárias, vocês não precisam decorar tudo isso, mas vocês irão utilizar isso na atividade de vocês, certo? A era Mesozoica é dividida em três, e uma das principais é a Era Jurássica, que é a era dos dinossauros. Olha quanto tempo foi, há 180 milhões de anos atrás. Um período que? Geológico, muito bom. E temos a era mais recente da nossa vida. Por que recente, pessoal? Por exemplo, pegar aqui o exemplo do surgimento dos seres humanos. O surgimento dos seres humanos foi no período Cenozoico, Quaternário, há 1,5 milhões de anos atrás. E por que aqui ele está falando que é uma vida recente? Bom, lembra que eu falei sobre o tempo geológico? Então, pronto. O planeta Terra ele possui 4,6 bilhões de anos. Eu não sei porque aqui está 4,6 milhões de anos. Ah, sim, porque começou a Terra sem vida. O processo de formação da Terra, a formação, ela tem 4,6 bilhões de anos. Então, se a gente for comparar 1,5 milhões de anos dentro de 4,6 bilhões de anos, então isso aqui é um evento muito recente, ok? Se temos 4,6 bilhões de anos, 1 milhão de anos atrás é pouca coisa, porque temos 1 milhão de anos, 50 milhões de anos, 200 milhões de anos, 500 milhões de anos, 1 bilhão, 2 bilhões, então é muita coisa. E 1,5 milhões de anos é um período muito recente, se vocês forem comparar a 4,6. Então, em um período geológico, o nosso surgimento ele é recente na Terra. Ok? Alguma dúvida? Aqui ele tem um reloginho que fala sobre a quantidade de tempo que levou os acontecimentos. É o mesmo esquema da página de cima, só que em formato de relógio. Agora nós iremos abordar as estruturas geológicas. E é diferente as estruturas geológicas dos relevos. Lembrando que são relevos, são as montanhas, aquelas cordilheiras, são os planaltos, são as planícies. Então essas montanhas que vocês veem são relevos. As estruturas geológicas, elas são diferentes. Por quê? Elas são a estrutura do nosso planeta Terra. Ou seja, ela é um relevo interno. As nossas montanhas são relevos externos, são coisas que nós conseguimos ver, são coisas que estão na nossa superfície terrestre. Então, são formas, são formatos que a gente consegue tocar, ver, então são relevos. Aqui nós iremos estudar sobre as estruturas geológicas e elas compõem a estrutura da Terra. Vamos à leitura. Os processos tectônicos, que são aquelas placas tectônicas que movimentam os continentes, estudados, condicionam, ou seja, ajudam, auxiliam a formação de grandes estruturas rochosas do nosso planeta. Então, aquelas placas tectônicas que estão em constante movimento, separando os continentes, ela ajuda a formação dessas estruturas geológicas, a quais elas são classificadas em três grandes regiões com origem em formação geológica semelhantes: escudos cristalinos, dobramentos modernos e bacias sedimentares. Ok? Então, as estruturas geológicas elas são essas três. A primeira são os escudos cristalinos. Os escudos cristalinos, turma, são as rochas mais antigas do planeta Terra, ok? Então, elas são feitas em que era? Na era pré-cambriana,
ok? A formação das rochas, formação da vida. Então, ela é feita no período mais antigo do nosso planeta. Representam as formações mais antigas da crosta terrestre, formadas por rochas magmáticas e metamórficas. Como essas rochas são as mais antigas do planeta, então elas têm uma quantidade de minerais muito grande e um valor financeiro muito bom para ser explorado. A gente já fala sobre isso. Também temos os dobramentos modernos. O que são isso? São as formas mais recentes no período geológico, também conhecida como grandes cadeias orogêneas, resultados, prestem atenção, da movimentação das placas tectônicas ocorridas no período terciário. Então, isso no tempo geológico, ela é um processo muito recente. Esses dobramentos, turma, eles são as montanhas que as placas tectônicas fazem quando elas se chocam, ok? Então, qual é o exemplo que temos de dobramentos modernos? O Monte Everest. Certo? O Monte Everest, ela foi formada graças ao choque das placas tectônicas, as mesmas placas que movimentam os continentes. Então, esses dobramentos modernos são aquelas cadeias montanhosas enormes, que vocês estão vendo aqui, que é o Monte Everest, Cordilheira dos Andes, o Himalaia, entre outros. As bacias sedimentares nós já estudamos na aula passada. Lembra da aula passada que nós falamos sobre o ciclo das rochas? Vou voltar aqui para vocês. Aqui. Essas bacias sedimentares, elas são sedimentos que estão sendo desgastados da rocha. Lembra que eu dei aquele exemplo que se você estiver lixando a sua unha, vai fazer aquele pozinho? Então, a mesma coisa. É como se estivesse lixando essa rocha e esse pozinho são os sedimentos. Esse pó, ele se junta com outros que se juntam com outros e vão formando vários sedimentos até se transformar em uma rocha sedimentar. Nesse processo aqui, tá vendo que eles estão numa altura, aí conforme o tempo passa, eles vão diminuindo, ou seja, eles estão sendo lixados, polidos. Aí esse linchamento todo vai juntar tudo em uma rocha sedimentar e vai fazer essas bacias sedimentares, ok? Então, nós aprendemos quais são os 3 principais grupos das estruturas geológicas. Os escudos cristalinos, as rochas antigas, os dobramentos modernos, as rochas recentes, que são o Monte Everest, e as bacias sedimentares. Aqui tem a data de todas elas. E aqui é mostrado onde que elas aparecem no mundo. Vocês percebem que esses dobramentos recentes aqui, Cordilheira dos Andes aqui no Chile, o Himalaia, o Monte Everest, enfim. E no Brasil também temos esses fenômenos e essa estrutura geológica. Como nós temos um país muito grande, nós temos quase todos esses fatores que eu expliquei para vocês, ok? Vamos lá. O Brasil apresenta estruturas geológicas em seu território, como as bacias sedimentares, lá na Amazônia. Nós vamos estudar isso aqui muito no 7º ano, então prestem atenção nessa aula para vocês ficarem craques e chegar lá e já chegarem arrasando. E escudos cristalinos. Por sua vez, por se tratar de áreas de formações antigas do Brasil, não tem dobramentos modernos. Então significa que nós não temos essas cadeias montanhosas que nem o Monte Everest. Isso vocês já sabem, né? Ok. Em todas as rochas existentes, existem diversos minerais, sejam metálicos ou não.
Como vimos anteriormente, quando apresenta considerável interesse econômico, eles passam a ser denominados minérios. Então, todas as rochas têm os minerais, e se esses minerais valer dinheiro, eles são chamados de minérios. Como parte considerável do nosso país é escudo cristalino, ou seja, são rochas antigas, a presença de minérios é notável, ou seja, muito grande, e faz com que essas áreas do território tenham grande valor comercial. Então vamos voltar lá na aula passada, onde nós aprendemos, botando aqui, onde nós aprendemos que todos os minérios que têm um valor comercial, eles são considerados minérios. Todos os minerais que têm um valor comercial são chamados de minérios. O Brasil, ele tem uma formação de rochas muito antiga. Então, eles são denominados escudos cristalinos, que são a formação mais antiga do planeta Terra, ok? Como eu expliquei aqui. Eu acho que eu já passei. Aqui. Então, nós temos muito esses escudos cristalinos, que são muito antigos. Significa que ele tem muitos minerais. Se eles têm muitos minerais, então as nossas rochas, o nosso solo, a nossa estrutura geológica, ela é muito rica. Ok? Um exemplo disso está localizado lá em Minas Gerais. É chamado de quadrilátero ferrífero. É uma grande área de Belo Horizonte, Ouro Preto, que apresenta grandes reservas de ouro, ferro, topázio e esmeralda. Nessa região de Minas Gerais, as buscas por pedras preciosas se iniciaram lá no século XVI, lá no período que os portugueses chegaram no Brasil. Então vamos lá. É por isso que o nome do estado são chamados de Minas Gerais, por causa dos minérios. Muito bem. Então, Minas Gerais vem dos minérios. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil para buscar o ouro, ele encontrou lá em Minas Gerais esses materiais preciosos, ok? E como o Brasil, eu acabei de falar, tem a sua estrutura antiga, escudos cristalinos, nessa região tinha vários metais preciosos que ficou conhecido como o ciclo de ouro. Estão entendendo? Vamos lá. Os primeiros descobrimentos de metais preciosos nessa região, lá em Minas, aconteceram por volta de 1690 e fizeram com que o número de expedições aumentasse consideravelmente, tornando Ouro Preto e Mariana, Mariana, aquela barragem, por exemplo, importantes cidades por sua economia mineradora. A gente vê que isso aqui até os dias atuais ainda está sendo extraído naquela barragem, então vocês sabem a história. Vale ressaltar que essa região sofreu ao longo do tempo significativos impactos ambientais graças à extração, pois a exploração desses recursos minerais, como ouro, gera alteração da paisagem. Claro, você vai retirar a matéria-prima, a sua paisagem vai ficar diferente, com a retirada da vegetação e dos solos, o que provoca o assoreamento dos rios, além da contaminação pelo uso de mercúrio para separar o ouro dos sedimentos. Então, turma, a nossa aula é essa. Entendemos o porquê serve a geologia, o que ela estuda, entendemos o que são período, tempo geológico e tempo comum, e também estudamos as estruturas geológicas, que são as três: escudos cristalinos antigos, dobramentos modernos, as cadeias montanhosas e as bacias sedimentares, que eu já expliquei para vocês. Também aprendemos que o Brasil tem uma formação muito antiga, e por ser muito antiga, ela é caracterizada como escudo cristalino, e esses escudos cristalinos, por serem muito antigos, têm muitos materiais preciosos, e isso tem um valor comercial muito grande. Ok,
o que vocês irão fazer? Vocês irão só terminar as atividades desse capítulo. Vocês já responderam 80% desse capítulo inteiro. Vocês irão responder essa página, essas questões que faltaram, essas vocês já responderam, e simplesmente copiarem isso aqui. Tem tudo isso aqui no texto, é só vocês passarem para o livro de vocês. É isso, turma. Se vocês tiverem alguma dúvida no conteúdo, só vir ao privado do WhatsApp e eu irei dar uma explicação mais detalhada para vocês. Bom estudo, façam as atividades e me entreguem lá.